E já que você abordou essa questão da relação transatlântica, eu acho legal a gente já passar a abordar um pouquinho a formação da OTAN. Ela é um reflexo da Segunda Guerra, não só para manter afastado o perigo da União Soviética, mas, de certa forma, também um quê de manter a Alemanha, digamos, num cabresto, ainda que de forma um pouco mais disfarçada, um pouco mais flexível. Todas essas instituições, essas organizações internacionais que envolviam a Europa tinham um pouquinho disso. Talvez não de manter a Alemanha num cabresto, mas pelo menos de evitar que a Alemanha e a França voltassem a se bicar como eles já gostavam, como eles sempre gostaram de fazer, e o mundo acabou, de certa forma, pagando o pato um pouco disso também. E aí, Felipe, eu queria pedir a você que falasse um pouco para a gente sobre a OTAN. O porquê, o que é a OTAN? Assim, isso parece uma coisa até muito simplória da gente abordar, mas eu acho legal da gente ter essa noção, ainda que seja dando um passo atrás, mas para a gente entender o que é a OTAN, para que ela servia, por que ela foi criada e para que ela serve hoje. Ela ainda atende aos mesmos objetivos da era da formação? Ela mudou? Quais são os intuitos da organização nesse momento? A OTAN, como você adiantou, foi criada ali no fim da Segunda Guerra Mundial com o intuito de conter os avanços da União Soviética. Então, poderia dizer, é uma organização militar e poderia dizer que é assim, o coração da segurança do Ocidente. E o que é importante mencionar, o que é conhecido, é o artigo 5º, que diz que um ataque a qualquer um dos membros significa um ataque a todos os membros, né? Ou seja, a Alemanha é membro da OTAN. Caso o Putin decida atacar a Alemanha, Putin entrará em guerra com todos os integrantes da OTAN. E isso, claro, significa declarar guerra também contra os Estados Unidos. E interessante, o Radamés falou um pouquinho, a OTAN vive sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos coloca tropas no território, gasta muito dinheiro com a segurança da Europa, e a Europa se aproveita disso, não se militariza como deveria, embora esteja mudando agora, e sempre tem aquele discurso lindo, né? Não sei, pode dizer que é ingenuidade, mas para mim é um pouco de arrogância, né, de uma região que não quer fazer o trabalho sujo, né, mas infelizmente o trabalho sujo precisa ser feito por alguém, e delegar isso para os Estados Unidos, uma hora a conta chegaria, e chegou com Trump. E tem também um vídeo famoso, não sei se vocês vão se lembrar, do Trump dizendo para Merkel que eles deveriam. Primeiro, o Trump criticava a compra do gás russo, porque Trump dizia que eles estavam financiando o exército russo, e ao mesmo tempo criticava o baixo investimento da Europa em segurança. Esse vídeo envelheceu bem como um vinho. Na época também que eu vi, eu achei que foi bem arrogante, sendo sincero, que eu achei que o Trump passou muito do ponto, que foi deselegante, que não precisava, mas hoje eu acho que ele foi cirúrgico na colocação dele e o tempo só deu razão, né? Aconteceu exatamente o que parecia impossível. E é isso, a Europa estava financiando a guerra que está acontecendo contra a Ucrânia, foi financiada pela Europa, né, com gás russo, dentre outros. Né? Bom, mas enfim, abrir parênteses muito grande, voltando agora. Bom, com o fim da União Soviética, parecia que a OTAN perderia sentido, mas não aconteceu isso, pelo contrário, a OTAN acabou se expandindo, ela incorporou novos países, e agora você tem, por exemplo, a Ucrânia querendo entrar na Europa, e a Europa não quer,
nesse momento não deseja isso, isso é muito claro. Isso dá pano para manga, daria por si só a possível da Ucrânia, porque se a Ucrânia entra agora na OTAN, obviamente a OTAN estaria declarando guerra contra a Rússia. A coisa muda um pouco de figura. Bom, mas enfim, como eu disse, a OTAN não parou com o fim da Guerra Fria, ela continuou se expandindo e então hoje ela administra um risco de um conflito que, não sei, um conflito que eu diria hoje possível, né? E respondendo a sua pergunta, né, de um jeito um pouco mais jocoso, para que serve a OTAN, eu diria que para botar medo, né? Então eles acreditavam que antes estavam colocando medo no Putin, que Putin jamais chegaria perto, jamais ousaria fazer nada contra a OTAN, e hoje me parece que os países da OTAN têm muito medo desse artigo 5º, né? Porque a Espanha está quietinha, a França está quietinha, de repente, se eles atacarem algum outro país, talvez não fosse muito interessante o envolvimento, mas agora eles têm esse artigo 5º, né? Que antes era uma barreira de proteção e de repente agora parece ser uma pedra no sapato.